E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Essa é a segunda aula sobre missões transculturais. E nessa aula nós vamos falar sobre paradigmas culturais. O que isso significa? Primeiro começa com uma pergunta, né? O evangelho muda conforme a cultura muda? Você vai dizer, claro que não, o evangelho é um só. Mas vamos pensar um pouco a respeito disso, antes de a gente chegar a uma conclusão tanto quanto óbvia. Uma das maiores dificuldades da missão transcultural é aprender a distinguir entre o evangelho eterno e as formas culturais humanas, né? Por exemplo, o evangelho nunca muda, porém a forma de comunicá-lo pode mudar conforme a cultura, né? Quando nós falamos, por exemplo, do cristianismo, é, é, a gente precisa fazer uma distinção entre cristianismo e cultura ocidental. Apesar de termos esses fenômenos de colonização e muitas vezes eles estarem, como eu posso dizer, atrelados a uma ideia de civilização, né? A palavra do Senhor ela não foi nos partilhada com o objetivo de ser um instrumento apenas civilizatório, né? Outra coisa que é muito comum em países muçulmanos, por exemplo, ou em culturas islâmicas, onde o evangelho não chegou, onde a figura de Cristo ela é apenas tida como algo, como um profeta, atribuem a ideia do Jesus histórico como parte da ocidentalização. Então, crer num Jesus que também é Deus faria parte apenas desse movimento ocidental. Vou dar um outro exemplo. Vocês lembram que eu fiz aquele curso, né? Na última aula eu falei sobre o curso ACT, e ACT significa até os confins da Terra, do Ministério X, né? E uma das coisas que a gente ouviu é que existe muita semelhança entre a religiosidade cristã e a religiosidade muçulmana, e de fato tem. Mas tem uma coisa, por exemplo, para eles não faz muito sentido, e por isso que há uma certa hostilidade em relação ao cristianismo, porque para eles não faz muito sentido a gente ter uma religião que pregue, por exemplo, sobre a contra a nudez, e pessoas que se digam cristãs, elas são pessoas que, por exemplo, fazem parte de Hollywood, que façam filmes onde há sensualidade. Compreende? Então, a ideia de cristianismo com cultura ocidental, ela está muito atrelada, mas ela não é verdadeira, porque nós não somos um povo chamados a pregar o ocidentalismo, nós somos um povo que prega as boas novas do reino de Deus, uma cultura que está acima de todas as culturas, isso tem a ver com a nossa aula de hoje, e que deveria influenciar todas as outras culturas, porque esse é um processo de apontar para a redenção de todas as coisas. Afinal de contas, toda cultura ela é pecaminosa. Vamos falar isso também, né? Uma outra coisa, um outro problema muito comum é que é esse problema de também tratarmos a Bíblia com costume de ao pregarmos o Evangelho, pregarmos sobre costumes pessoais. Quando nós falamos, por exemplo, ainda nessa vertente de modéstia cristã, a gente não pode falar sobre preferências de roupa, né? Nós estamos falando que a Bíblia fala. É, a roupa que eu estou utilizando, por exemplo, hoje, ela é um casaco corta-vento e uma camiseta dos adolescentes da minha igreja, ok? Eu não posso pregar o evangelho dizendo que esse é o código de vestimenta que pertence ao reino de Deus. Porque alguns anos atrás, um jovem da minha idade, um jovem senhor da minha idade utilizando esse tipo de roupa, não seria cristão, não seria, não seria uma vestimenta da perspectiva de uma pessoa cristã séria, digamos assim. Veja como essas coisas não fazem muito sentido se elas são levadas nesses moldes, né? Uma outra coisa que a gente precisa também pensar a respeito disso é que o evangelho não pode ser confundido com tradição. Eu gosto muito dessa frase que eu ouvi do reverendo Heber Campos Júnior e acredito que ele tenha ouvido de outra pessoa também, que ela é bem famosa. É assim, ó, a tradição, e agora que eu vou utilizar a expressão tradicionalismo, tá? Para esse tópico que eu estou levantando aqui. A tradição é a fé dos que morreram, e o tradicionalismo é a
A tradição é a fé viva dos que morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Quando a gente fala dessa tradição aqui, eu estou querendo falar do tradicionalismo especificamente, né? É, eu não posso achar que o evangelho ele só é pregado, ele só é vivido, ele só é instalado numa cultura se ele voltar para a tradição, porque daí quando eu falo tradição, eu vou estar voltando para a tradição de alguém ou de algum lugar. Então, por exemplo, se para mim plantar uma igreja em um outro ambiente, trazer essa igreja para se tornar uma presbiteriana aqui do Brasil, eu talvez vai correndo um erro muito grande. Mas se eu estou falando da tradição dos apóstolos, da igreja, tradição bíblica, então aí eu vou estar mais perto daquilo que a palavra do Senhor requer, numa mudança de uma cultura, né? Eu não posso querer que uma tribo indígena ela se amolde, se torne uma IPOS, uma igreja presbiteriana unida de Suzano, porque são contextos diferentes, histórias diferentes, é, mas elas precisam se enraizar e elas precisam crescer em volta da palavra de Deus. Mas como ela vai crescer numa tribo indígena é totalmente diferente, é totalmente diferente. Isso não pode ser negado, ok? O evangelho nunca muda, porém a forma de comunicá-lo pode mudar conforme a cultura. Pensem a respeito disso. Eu trago para vocês, então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 19 a 23, onde o apóstolo Paulo diz: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim estivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Veja, Paulo está utilizando essa linguagem aqui, não é para a gente assimilar como muitas pessoas fizeram durante muito tempo, inclusive em contextos de missões underground, de falar assim, olha, eu preciso parecer o mais louco possível para poder ganhar esses loucos. De certa forma, o chamariz, ou chamariz não é a palavra, mas o cartão de visita para se tratar com essas pessoas precisa ser pensado, mas não pode ser assimilado para poder se fazer, para poder se justificar uma pregação do evangelho dessa forma. O reverendo Miguel, que trabalhou durante um bom tempo ali na congregação presbiteriana da Estação da Luz, ali perto da Cracolândia, ele não começou a se vestir como os mendigos, como os cracudos, como os adictos daquela região para poder pregar o evangelho, mas ele teve uma estratégia. Ele começou a pensar que a maneira como ele se vestia não tinha nada a ver com as pessoas que frequentavam ali. Então, ele não se desfez da roupa social, mas ele abriu mão do terno. Ele usava uma vestimenta que tornava, de certa forma, acessível as pessoas chegarem a ele sem perderem a visibilidade e a referência de que ele era o pastor, líder e autoridade daquela comunidade. Então, veja como isso é importante. Quando ele faz livre se faz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, tem a ver com uma adequação àquela situação sem se perder da mensagem, sem se confundir. Muitos conflitos missionários eles surgem porque missionários confundiram o cristianismo com cultura ocidental, Bíblia com costumes pessoais, evangelho com tradição, como a gente falou no quadro passado. Isso não pode ser feito. Eu posso falar, a gente vai entender melhor isso aqui na vida do apóstolo Paulo, mas eu posso contextualizar sem manchar a palavra, sem perder a mensagem. E o que é essa tal de contextualização, né? Contextualização é comunicar o evangelho de maneira compreensível dentro de uma cultura específica sem alterar a verdade bíblica. Então, toda comunicação acontece dentro de uma cultura. Isso tem a ver com o idioma, com símbolos, com costumes, com valores, com forma de pensamento. Idioma por quê? Porque eu preciso entender a linguagem que essa pessoa está falando. Eu não posso forçar um eruditismo numa região onde a escolaridade ela é muito baixa, mas eu também não posso perder a verdade do evangelho sem para que as pessoas se acostumem com aquilo. Vou dar um exemplo. Na região de Palmeiras,
onde está a congregação que eu trabalho, as pessoas ali, elas estão muito acostumadas com o ambiente agrícola, porque afinal de contas é o que mais tem ali, roça e tal. Mesmo que as pessoas tenham profissões ou façam outras coisas, mas elas cresceram nesse ambiente de plantação. Então, muitas das minhas ilustrações, elas partem desse princípio, para que elas possam assimilar rapidamente o que o Evangelho diz, para glória do Senhor. A Bíblia também é cheia desses exemplos agrícolas, né? Nas parábolas de Jesus, por exemplo. Essa é uma compreensão idiomática também deles. Eu não posso utilizar expressões muito difíceis. Eu não posso também, como fala, superestimar uma ignorância, e eu quando falo ignorância eu falo isso com muito cuidado, uma falta de alfabetização para que o evangelho seja esmiuçado até o ponto de perder a mensagem. Não, ele tem contextos, falas que foram muito difíceis, inclusive para a época que foram escritas, e até acusaram o apóstolo Paulo a respeito disso. Pedro fala isso em uma das suas cartas, sobre a maneira como Paulo falava e que para as pessoas era muito difícil, mas Pedro mesmo diz, não, isso é apenas uma argumentação da ignorância deles, porque eles querem perverter o evangelho. Então, vejam quantos cuidados precisam ser tomados nessa justificativa de querer se contextualizar. Idioma é algo que precisa ser aprendido. A fala, a linguagem precisa ser aprendida. E aí, dentro desse ponto, os símbolos também são importantes, né? Quais são os elementos que têm mais a ver com o contexto dessas pessoas? Os elementos da cidade, eles são muito claros, né? O transporte público, a correria do dia a dia, os lugares que são frequentados, tudo isso são símbolos importantes. Os costumes de uma região, eles precisam ser observados quando a gente está falando, pregando o evangelho para as pessoas. Os valores, o que mais vale a pena, o que mais se quer num contexto rural ou num contexto urbano. Numa região onde o evangelho é desconhecido e onde o evangelho ele é conhecido, mas ele não é assimilado. Quais são as formas de pensamento dessas pessoas? Tudo isso precisa ser compreendido de uma maneira melhor, né? Para que a comunicação aconteça dentro dessa cultura da maneira mais sadia possível. Neemias capítulo 8, verso de número 8, o texto diz, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Qual é o contexto aqui? Neemias é o reformador de Jerusalém, mas esse reformador cívico, esse reformador estrutural, arquitetônico, mas também do contexto ali das pessoas. Quando as pessoas elas voltam do exílio babilônico, isso já tem acontecido já durante um bom tempo, já se não me engano, 100 anos, eu agora não vou lembrar o tempo específico para vocês, mas eu posso achar aqui facilmente. Quer dizer, eu falei facilmente, mas eu preciso de um tempinho aqui. Quando Neemias é chamado para a reconstrução do templo, Cadê? O templo. Quando Neemias recebe a notícia de que os muros de Jerusalém estão derrubados, já tinha mais de 100 anos que as pessoas poderiam voltar do exílio babilônico, puderam voltar do exílio babilônico, né, do período do edito de Ciro. E as pessoas, elas, no meio daquela vulnerabilidade de uma cidade não construída por completo, elas também estavam numa vulnerabilidade social, de costume, de crença, de princípios básicos. E quando o livro da lei é lido novamente para que as pessoas retomem a sua essência e identidade de povo de Deus, foi necessário que explicações fossem feitas. O povo, então, precisava entender a mensagem, e assim acontece nas missões transculturais. Por exemplo, quando a gente fala de tradução da Bíblia, esse tem sido um dos maiores desafios e objetivos das agências missionárias ou das missões atuais. Porque o uso de ilustrações culturais locais é necessário, a explicação de conceitos bíblicos em linguagem acessível tem sido o desafio da nossa época. Já é há um bom tempo, mas é o desafio atual da nossa época também.
Quando nós lemos aqui em Marcos capítulo 4, verso de número 2, o texto diz: Assim eles ensinavam muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, como foi dito anteriormente. Jesus fazia isso constantemente, então ele falava sobre sementes, sobre pesca, sobre pastores, sobre agricultura, porque aquele era o universo cultural dos ouvintes. Então, é muito óbvio que a gente faça isso, né? Mas ainda há uma resistência das pessoas de achar que elas precisam entender o evangelho a todo custo e você precisa colocar a goela abaixo delas, e o fato delas não receberem apenas uma dureza de coração. Óbvio que tem dureza de coração, mas a mensagem ela precisa ser facilitada. Lembrem que o ato do próprio Deus enviar seu filho para se tornar homem e pregar o evangelho para esses homens, passando na pele o que eles fazem, é uma contextualização, aliás, a mais magnífica que existe na história da redenção. Jesus é a contextualização de Deus para um povo que não conseguiu agradar a Deus, que não poderia buscar ao Senhor, porque não há nem quem queira, nem quem entenda ou compreenda. Então, o próprio Jesus é a maior demonstração contextual da pregação do Evangelho para aqueles que precisam se arrepender. Pensando nisso, meus irmãos, existe uma tensão aqui. Contextualizar não é adaptar o evangelho ao pecado da cultura. Recentemente eu vi um vídeo, recentemente não, no ano passado, né? Eu sou um cara que muito curioso com cultura pop, sempre fui, desde sempre. Eu cresci vendo MTV, então algumas coisas me chamam a atenção. E anualmente eu gosto de saber quem vai fazer o show do intervalo da FNL, né? Ali dos jogos do futebol americano nos Estados Unidos. E no ano passado, quem fez o show foi o Kendrick Lamar. E foi muito interessante porque numa das músicas que ele cantou era uma denúncia para outros cantores. Ele é um rapper americano e ele tem um álbum todo dedicado a, a, a fazer uma crítica também a abusadores que são, como eu posso dizer, tolerados no meio da indústria fonográfica americana. Ok, isso é apenas um contexto, vai ter um sentido. Um dos pastores americanos de maior renome nos Estados Unidos hoje é o. Deixa eu lembrar o nome dele. E o pastor estava pregando alguma coisa a respeito de Davi e Saul, e ele utiliza uma. E aí, bom, deixa eu explicar melhor, né? Dentro desse show do intervalo do FNL, o artista, o rapper Kendrick Lamar, ele canta uma canção, é exatamente a canção que tem essa crítica sobre esse rapper envolvido ou suspeito de crime de pedofilia e tudo mais. E tem vários elementos ali da cultura negra que são não são bem vistos, né? Que há, inclusive passos de dança que para dentro do movimento negro de determinadas regiões, né? Seriam considerados proibidos, enfim. O pastor americano ele utiliza um trecho dessa música uma semana depois, ou na semana após o show do intervalo. Ele utiliza um trecho dessa música, ele coloca dentro do sermão dele, em que fala sobre a canção que as mulheres cantavam depois de que Davi venceu Golias, e elas cantam, né? Saul venceu milhares, Davi venceu dezenas de milhares, enfim. E ele utiliza com a mesma batida, com a mesma frase, e ele chama aquele momento, todo mundo começa a rir e tal, e o nome dele é Michael Todd, o nome do pastor. E ele chama assim, isso é culturalmente relevante. Culturalmente relevante. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que, bom, primeiro que esse pastor Michael Todd, ele já tem um grande histórico de contextualizações que, na verdade, elas mancham a pregação do evangelho.
Segundo, que a gente não pode fazer uma mistura do que é profano para poder pregar o que é sagrado. Certa vez eu fui fazer um sermão no seminário e utilizei o exemplo da Broadway. Eu gosto muito de ilustrações. E uma vez usei um exemplo dos bastidores da Broadway e fui chamado a atenção por causa disso, por trazer uma mistura muito grande. Veja, existe aqui uma linha muito tênue do que pode ser utilizado ou não, do que pode ser falado ou não, do que é relevantemente cultural para cada tipo de situação, que ela não pode ser ultrapassada. O que eu não posso, dentro dessa frase que eu estou trazendo aqui para vocês, é adaptar o evangelho para o pecado da cultura. Compreende? O que o Michael Todd, nesse exemplo que eu falei da NFL, ele faz é exatamente isso. Ele só pega o trecho de uma música secular dentro de um contexto maior, apenas para aproveitar e tornar o seu sermão mais palatável, e coloca a batida da música e dança no culto e tal. E ele faz isso, mas o evangelho não pode ser misturado dessa forma. Existe uma arte para fazer isso, um cuidado e principalmente uma dependência do Espírito para que essa contextualização ela não fira a mensagem do Evangelho, ela não torne algo culturalmente relevante em algo que vá manchar a sacralidade da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Há muito cuidado nisso. Então, o que a missão cristã ela não deve? Primeiro, ela não deve relativizar a verdade para poder ser palatável. Ela não pode dizer, olha, não, mas isso é o que vocês pensam, é o que nós pensamos. Não, existe um pressuposto quando eu prego a mensagem do reino. Eu estou dizendo que aquilo que eu acredito é melhor do que o que todos acreditam. Não, a gente não pode falar esse tipo de coisa. Tá bom, você não pode falar esse tipo de coisa logo de cara para não assustar, mas você precisa ir pregar o evangelho tendo essa perspectiva. O que você tem para oferecer é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Ah, mas aí eu vou criar um ambiente de intolerância. Você não precisa criar um ambiente de intolerância, você está criando um ambiente de convicção. A minha convicção é essa. A fé que eu tenho, no Deus que eu acredito, ela é tão maior, ela é mais poderosa do que tudo aquilo que é oferecido, inclusive a religião do outro. Senão, não faz sentido eu pregar o evangelho. Entendeu? Então, eu não posso relativizar a verdade. A verdade ela é uma pessoa, ela tem nome, ela tem sobrenome, ela está em determinado lugar, o que é Jesus Cristo assentado do lado direito de Deus Pai. Outra coisa é que eu também não posso esconder doutrinas difíceis. Muitas pessoas, na tentativa de parecerem tolerantes demais, elas escondem verdades fundamentais. Predestinação, por exemplo, é algo que algumas tentam esconder, mas faz parte da doutrina do Evangelho, faz parte de todo o conselho de Deus. Eu não posso não pregar todo o conselho de Deus. Eu não posso omitir isso. O Senhor, de fato, escolheu pessoas para serem vasos de honra e outras para serem vasos de desonra. Isso não tem a ver. E se eu não pregar isso, eu vou estar escondendo das pessoas o que a verdade do Evangelho fala. Então, eu não posso esconder doutrinas difíceis durante a missão. Muito menos aprovar práticas pecaminosas. Em nome da tolerância, eu não posso promover isso. Dentro da pregação do Evangelho, inclusive para pessoas de comunidades LGBTQIAPN+, eu acho que eu falei a sigla toda atual, né? Muitas pessoas elas tentam de alguma forma não falar contra as práticas pecaminosas e elas estão aprovando isso. Eu não posso fazer isso. Eu posso tomar o cuidado para não reduzir o evangelho ao pecado da pessoa e nem muito menos começar a pregação do evangelho porque a pessoa ela é homossexual, por exemplo. Eu posso tomar o ponto da pregação como ela é, a história toda. Todos pecaram e todos os pecados foram castigados no meu Senhor Jesus. Mas eu não posso em nome disso, não mostrar o quanto é desaprovável a prática, compreendem? E aí a gente tem um exemplo maravilhoso nas escrituras disso, que é Paulo, como modelo missionário transcultural. Paulo adaptou a sua abordagem conforme o público, mas sem distorcer a mensagem do evangelho. Atos capítulo 17, do verso 22 ao verso 23, o texto diz: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses,
Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Vejam, Paulo estudou a cultura ateniense antes de falar. Ele apenas não ficou incomodado, mas ele observou. Essa observação utilizada aqui no texto é uma observação de estudo. Ele está não apenas passando e, ó, tive uma ideia. Não, ele verificou com cuidado quais são os objetos de culto. Por isso também aquilo traz para ele uma certa angústia e raiva, porque ele está vendo muita idolatria no meio daquele povo. Mas ele observou a cidade, ele conheceu os ídolos, ele citou poetas gregos, ele começou por um ponto conhecido dos ouvintes, que era essa placa, esse escrito. Mas perceba, Paulo ele não aprovou a idolatria, ele confrontou o pecado e chamou as pessoas ao arrependimento. E quando nós vemos Atos 17, verso 30, ele diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E o que significa? Esse tempo da ignorância aqui ele tem algumas informações. A maioria, se eu não me engano, o consenso maior é de que o tempo da ignorância é o tempo que não se sabe que é pecador, ou seja, o tempo em que a lei não avulta o pecado, né, na linguagem de Paulo. Mas também pode ser um tempo em que antes existia um tempo ali dentro da história da filosofia greco-romana, onde foi o tempo dos expoentes do pensamento ocidental, né? Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, entre outros. E eu agora tenho que ver se eu falei certo esses nomes, se estão dentro dessa época de ouro. E então, os tempos da ignorância viriam depois, onde o desenvolvimento desse pensamento ele já não está tão em voga ou não é tão famoso quanto na época desses outros expoentes. Mas, enfim, independente da situação, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que mesmo que Deus não leve em conta o tempo dessa ignorância, ou seja, o tempo em que as pessoas não conheciam o evangelho, a palavra do Senhor e a figura de Cristo Jesus, como Messias, como Redentor, como a figura do Deus desconhecido, o Senhor continua notificando os homens. Todos, em toda parte, precisam se arrepender. E quando Paulo faz isso, ele está amando aquelas pessoas, a cultura daquelas pessoas, sem idolatrar essa cultura. Ele está entendendo que essas pessoas elas vivem conforme a ignorância do pecado, mas elas necessitam de arrependimento da mesma forma. E aí nós precisamos entender um outro perigo também dentro desses paradigmas culturais, que é o perigo do etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é considerar a sua própria cultura superior às outras. Um dos maiores erros das missões na história foi exportar a cultura junto com o evangelho. Por exemplo, alguns missionários confundiram roupas ocidentais com santidade, ou impuseram uma cultura europeia e assim desprezando outras culturas locais. O evangelho transforma todas as culturas, inclusive a nossa. Vou dar um exemplo mais próximo, né? E aqui sem querer fazer algum juízo de valor, mas já deixo minha opinião no final. Recentemente, um coletivo de músicos do Nordeste fez uma música que foi interpretada pelo restante do Brasil como uma música que tinha uma dupla conotação ou que tinha um acolhimento de religiões de matrizes africanas, né? Bom, a verdade é que nada disso aconteceu, e eu falo isso não apenas por ser nordestino, mas por conhecer as pessoas que produziram essa música e saber que isso não faz parte do objetivo deles nem como cristãos, nem como coletivo artístico cristão. Mas o que eu quero dizer é que muitos dos argumentos que foram utilizados por ambas as partes, por aqueles que concordavam, por aqueles que discordavam da música e dessa produção cultural, era basicamente etnocêntrica, né? Para o artista regional, utilizar os elementos da própria cultura para pregar o evangelho pode muitas vezes surtir como uma perspectiva etnocêntrica de a nossa cultura, por ser nossa, ela é mais válida, ela é mais rica e ela é mais valiosa do que a sua. E, por outro lado, muitos fizeram uma outra leitura de que, como foge da influência europeia, assim não pode ser visto como algo verdadeiro, valioso ou simplesmente santo. Então, ambas as leituras elas estão erradas, porque toda cultura ela
também foi afetada pela queda, pelo pecado, e a gente pode, de alguma forma, utilizá-las para a pregação do evangelho, para facilitar a linguagem, mas jamais sem chamar as pessoas para aquilo que é necessário, que é o chamado arrependimento, né? Logo, nenhuma cultura é totalmente perfeita, totalmente neutra ou totalmente santa. Só a cultura do céu que nós só experimentaremos de maneira plena na eternidade. Além disso, mas uma outra questão é que toda cultura, vejam bem, eu falei, é um contraponto aqui maravilhoso. Nenhuma cultura é totalmente perfeita, nenhuma cultura é totalmente neutra, e nenhuma cultura é totalmente santa, porque todas estão afetadas pelo pecado. Contudo, quando nós falamos disso, nós estamos falando da doutrina da depravação total, que diz que todas as áreas da sociedade ou da vida e experiência humana foram afetadas pelo pecado, mas isso não significa que toda ela é pecaminosa em cada centímetro quadrado, como se não houvesse nada de bom, de maravilhoso, de verdadeiro em cada uma delas. Significa que elas têm potencial para ser cada vez mais depravado. Mas toda cultura também possui elementos da graça comum e elementos afetados pelo pecado. Essa leitura ela é essencial para que a gente possa descobrir onde o reino de Deus está sendo manifestado em coisas que a princípio seriam vistos apenas por esses olhares impuros, da mesma forma que a gente também precisa ter um olhar crítico de dizer, olha, isso aqui é uma subcontextualização. Eu vou explicar isso para vocês um pouco depois. Apocalipse capítulo 7, verso de número 9, diz que depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Eu acho maravilhoso esse texto e geralmente eu volto para ele quando a gente fala sobre missões, porque a gente precisa ver qual que é o objetivo final da missão. São pessoas diferentes, mas todas com um elemento em comum. Essas vestiduras brancas, além de demonstrar a pureza e a santidade daqueles que estão agora lavados pelo Cordeiro, são pessoas também que são diferentes em sua criação. Elas foram criadas em contextos diferentes. Veja, elas são de todos esses lugares, de todos esses backgrounds, de todos esses históricos, mas agora elas estão diante do Cordeiro de Deus. Eu não posso não almejar isso ou não visualizar isso quando eu olho para a cultura do outro. Porque Deus não elimina as diferenças culturais, mas ele redime pessoas de todas as culturas. Em quarto lugar, meus irmãos, dentro da nossa aula de paradigmas culturais, a gente precisa também lembrar que o Evangelho confronta todas as culturas, né? Contextualização não significa acomodação. Veja, o Evangelho ele acolhe, mas ele também confronta. O que significa? Que toda cultura precisa ser transformada pela palavra de Deus. O missionário, então, ele vai precisar discernir o que pode ser aproveitado, o que precisa ser confrontado e o que deve totalmente ser rejeitado. Um exemplo disso, aliás, exemplos desse confronto do Evangelho, são todas as vezes em que a palavra do Senhor confrontou idolatria, materialismo, imoralidade, racismo, injustiça, orgulho cultural. Por exemplo, aqui em Atos 17, Paulo ele confrontou a idolatria, mas lá em 1 Coríntios, Paulo vai controlar o materialismo. Muitas pessoas que, por exemplo, na festa ágape, né, elas tinham por preferência os melhores lugares ou chegar mais cedo, enquanto os servos ficavam por último. Então, ali o material estava sendo colocado acima da comunhão. A imoralidade sexual também, ali em 1 Coríntios, também ela é confrontada, né? Para o nosso contexto, o racismo, afinal de contas, naquela época não existia tanto escravidão, não existia escravidão por conta da raça, mas hoje em dia ela precisa ser colocada dentro dos nossos sermões, porque há muito racismo, injustiça, orgulho cultural. O próprio Paulo confrontou o apóstolo Pedro diante de uma preferência cultural, né, ao preferir os judeus aos gentios, enfim. São exemplos de confronto do evangelho. Romanos capítulo 12, verso de número 2, o texto diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gosto muito desse texto, porque ele fala sobre essa
transformação pela renovação da mente. Então, a conformidade com este século é uma mente que ela não é transformada, obviamente, mas uma inconformidade é a nossa mente sendo moldada de maneira profunda em todas as áreas da intelectualidade humana, do racionalismo humano, para experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Isso toda a cultura deve experimentar. Atos capítulo 15, verso de número 11, nós temos o texto: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Esse texto fala sobre o concílio de Jerusalém, em Atos 15. Ali os judeus queriam impor costumes judaicos aos gentios convertidos, como eu mencionei anteriormente. Então os apóstolos entenderam que a salvação é pela graça, que os gentios não precisavam se tornar judeus para seguir a Cristo Jesus, porque o cristianismo não pertencia a uma única cultura, né? Isso é defendido. E, em quinto lugar, meus irmãos, nós temos esses desafios de contextualização hoje. Quero apresentar alguns para vocês. O primeiro deles é a questão da cultura urbana. Nós temos o secularismo, não é ecularismo. Deixa eu ver se eu já consigo mudar isso agora. Não é ecularismo, é secularismo. Então, vamos ver se eu voltar já vai estar certo. Ai, não foi ainda. Não mudou. Secularismo, o amor ao presente século, né? Nós vivemos no que a gente está chamando hoje de idade pós-moderna, para muitos pós-cristã, e dentro desse secularismo, a visão do homem como um indivíduo, como o único ponto e objetivo da existência humana, ela é muito comum. Então, esse individualismo precisa também ser algo confrontado, e o relativismo também. Uma verdade, ela é uma verdade, não é uma verdade de cada um, senão não haverá verdade. A outra coisa que precisamos também pensar é a respeito da cultura digital, redes sociais, superficialidade, isolamento, todas essas coisas que fazem com que a nossa discussão, os relacionamentos, a comunicação seja pautada dentro daquilo que está no computador e não das relações humanas, são um grande desafio hoje para a missão, não apenas urbana, mas para a missão no mundo como um todo, né? É muito triste como as relações hoje dentro da igreja, muitas vezes elas se reduzem a esses aspectos digitais. Então, são pessoas que elas são muito boas ao falar na internet, mas elas não comunicam o evangelho de maneira pública. São pessoas que são demonstram ali o mais íntimo do seu coração nas redes sociais, mas não compartilham nas confissões, no aconselhamento mútuo. É, enfim, isso tem sido muito triste. A gente experimentou isso depois da pandemia, tem ficado cada vez mais desafiador. Nós precisamos também pensar nos povos não alcançados, já mencionados na aula anterior, né? Pensar nessas barreiras linguísticas que ainda são um grande desafio para nós, a perseguição religiosa. Aliás, hoje em dia, mais de 388 milhões de cristãos são perseguidos ao redor do mundo, dados do nossa última lista mundial da perseguição de 2026, e também mencionados agora no Domingo da Igreja Perseguida, que aconteceu no último dia 31 de maio. E as questões das cosmovisões diferentes, né? O pensamento ocidental e oriental, eles se chocam muito. Então, para religiões onde há predominância de mais de uma influência filosófica, como, por exemplo, religiões do Sudeste Asiático, do Japão também, né? Ali na Ásia, você não tem uma manifestação religiosa predominante, você tem várias. Então, as cosmovisões que são desenvolvidas a partir dessas perspectivas religiosas são desafiadoras demais para a pregação do Evangelho. E uma outra coisa que a gente precisa também lidar, inclusive aqui no nosso país, é o sincretismo, que é a mistura entre cristianismo e religiões locais. O desafio, então, aqui do missionário é manter uma fidelidade bíblica e sensibilidade cultural ao mesmo tempo. Afinal de contas, hoje você vê, tanto em contextos ocidentais, quanto, por exemplo, na África, onde a pregação do evangelho tem crescido bastante, é essa mistura de paganismo, de xamantismo com o evangelho, né? Então tem muitos pastores, por exemplo, que eles pregam o evangelho no culto, à noite eles não estão indo se consultar com o pajé
pajé não, né? Com o xamã, com o feiticeiro mor, com o curandeiro da aldeia ou de aldeias distantes. Isso é muito comum, muito comum. E continua sendo um desafio muito grande para a missão transcultural. Concluindo nossa aula, meus irmãos, o que nós vemos? Que o evangelho é imutável e que as formas de comunicação podem variar, mas o que o missionário precisa compreender culturas, sabendo que essas culturas serão confrontadas pelo evangelho e Cristo deverá ser pregado com fidelidade. Deixa um último texto aí para nós. Cristo, qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É esse Cristo que nós pregamos, independente das culturas. Tá bom? Esse é o fim da nossa aula. As referências bibliográficas estão na descrição do vídeo. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Nos vemos na próxima aula.